Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a conversar agora sobre detalhes que nós devemos observar quando estamos fazendo as nossas práticas do dia a dia. E vamos iniciar com esse caso aqui, paciente que terminou o tratamento ortodôntico, onde o seu incisivo central direito ficou um pouco mais curto e um pouco mais palatinizado que o incisivo central esquerdo. Então o nosso planejamento aqui é fazer uma restauraçãozinha aditiva somente no terço incisal desse dente. Ou seja, adesão somente em esmalte, que é uma prática segura, bastante conhecida, bastante estudada, tem longevidade comprovada, mas existem alguns detalhes que nós devemos observar e eu gostaria de dividir isso com vocês. Então vamos lá, primeira coisa que a gente faz, limpar o dente, tá certo? Usando tudo que a gente pode. Lâminas de bisturis número 12 na proximal, podemos usar pedra pomes e água, podemos usar jato de bicarbonato, enfim, remover toda a placa bacteriana da superfície do esmalte, uma vez que a placa bacteriana é ácido resistente e ela impede que o ácido condicione de maneira adequada a superfície do esmalte. Então toda a placa, toda a sujeira tem que ser eliminada da superfície do dente. Nós vamos proteger os dentes vizinhos, pode ser com uma fita teflon, pode ser com durex, como nós estamos fazendo aí. Nós vamos remover a camada mais superficial de esmalte, porque muitas vezes essa camada mais superficial, principalmente em pacientes jovens, é um esmalte chamado aprismático, que não é conveniente para a adesão. Então, como são poucos micrômetros, nós podemos removê-lo com um disco de lixa, com uma ponta diamantada de granulação fina, ou como estamos fazendo aí, com um jato de óxido de alumínio de 25 micras. Tá? Então, olha aí, vamos fazer o condicionamento, depois disso tudo, com o ácido fosfórico, nesse caso nós estamos usando o Ultraet, fizemos o condicionamento por 45 segundos, que é o ideal para esse ácido, mas o condicionamento do esmalte pode ser feito de 30 a 60 segundos, com segurança. Depois de condicionado por esse período de tempo, nós vamos lavar muito bem a superfície do esmalte com jato de ar e água, ou seja, com spray. Não é só água, é o spray. Isso é muito importante, tá? E vamos limpar toda a superfície do dente, inclusive na palatina, que às vezes a gente negligencia de olhar, como eu estava fazendo aí. Olha, tá vendo? Ainda tinha um pouquinho de ácido ali. Então a gente tem que remover o ácido completamente da superfície do esmalte e depois nós vamos secar esse esmalte, observando que toda a superfície está condicionada, toda a superfície aonde nós vamos realizar a nossa adesão, tá? Nesses casos onde o paciente finalizou o tratamento ortodôntico, é muito importante essa etapa porque a gente vai ver se não tem ainda cola do braquete na superfície do esmalte, tá? Se tiver, você remove com uma ponta diamantada de granulação fina, um disco de lixa e faz o condicionamento daquela região novamente. Agora, como adesivo, nós vamos utilizar aqui o Bond, um adesivo hidrofóbico. Ou seja, a gente não precisa usar um adesivo que tenha solvente, que tenha água, que tenha uma série de outras coisas que podem degradar precocemente a união entre a resina e o esmalte. Como o esmalte é uma substância seca, tem muito pouca quantidade de água, quase nada, nós podemos usar um adesivo hidrófobo. Como, por exemplo, nós temos o segundo frasco do sistema Scott Bond multiuso, multipurpose em inglês, né? Esse, o frasco número 3, que é o adesivo propriamente dito, ou então o Bond do Clearfield. O Clearfield, sistema adesivo autocondicionante de 2 passos, onde você tem o primer e o Bond, que é uma resina hidrófoba. Existem, eu não sei se ainda tem no mercado, mas algumas resinas específicas para esmalte. São adesivos mais antigos, como o Heliobond, por exemplo, da Ivoclar. Mas, enfim, eu sei que o Scott Bond, esse adesivo do Scott Bond, você consegue comprar separadamente. Então você pode ter ele lá no seu consultório só para fazer adesão em esmalte. E nesse caso especificamente, nós aplicamos uma camada generosa, tá certo? Do adesivo, espalhamos bem e depois afinamos com muito cuidado. Ali eu estou utilizando um pincel para poder levar o adesivo naquelas áreas interproximais, porque muitas vezes o microbrush ele é muito grosso, ele é muito grande, ele não penetra ali, então eu estou usando o pincel para empurrar o adesivo ali, e na hora de espalhar esse adesivo com um jato de ar, eu tenho que me certificar de que esse ar está livre de água e óleo. De que forma? Eu ponho o espelho sobre o dente que eu estou restaurando, aperto o ar, me certifico de que não tem água, não tem óleo e eu tiro o espelho sem tirar o botão do ar.
Porque às vezes quando você tira o botão do ar e aperta de novo, pode sair um pouquinho de água nesse procedimento que você está repetindo. Então você aperta o ar, deixa no espelho, tira o espelho sem deixar de apertar o botão do ar e afina levemente, se certificando de que não vai ser contaminada a superfície do seu adesivo. Então é isso que eu estou fazendo aí. Estou jogando o ar no espelho, tiro o espelho e já estou com o dente ali embaixo. Depois, uma coisa importante, eu não preciso polimerizar esse adesivo. De jeito nenhum, não tem a menor necessidade. Eu não preciso de uma camada, de um filme adesivo ali entre o esmalte e a resina. Eu posso pegar a minha resina e já apertar diretamente contra esse adesivo. A resina é hidrófoba, o adesivo é hidrófobo e o esmalte é seco. Então você pressiona esse esmalte contra aquele adesivo e ele já vai entrando naquelas micro-retenções. E você consegue uma adesão muito boa dessa maneira. Nesse caso especificamente, eu vou usar só o esmalte da Enamel Plus HRI, o UE3. Aí está como exemplo o E1, mas o esmalte que eu usei é o UE3, que é o esmalte de alto valor, que eu acho que é um baita de um coringa quando você vai fazer esses pequenos acréscimos na incisal. Esse esmalte é uma resina que tem o mesmo índice de refração que o esmalte natural do dente. Então, eu vou utilizar só esse esmalte. E, repito, sem polimerizar previamente o adesivo. Então, eu estou aplicando a minha resina sobre aquela camada de adesivo, pressionando para espalhar o adesivo, afinar o adesivo com a minha própria resina. Então, eu vou dando o formato adequado para a região incisal, um pouquinho na palatina, adequando ela de maneira bem precisa. É importante que a gente observe os detalhes para que nós não deixemos uma quantidade de excesso muito grande, para que o acabamento de polimento seja bem breve e pressionando o mínimo possível essa resina recém-polimerizada, tá? Então eu estou aí ajustando a minha camada, fazendo a minha anatomia adequada, utilizando pincéis e espátulas, tá? E utilizando tiras de poliéster para poder dar o formato adequado nas proximais, tá certo? Mas não estou polimerizando com a tira em posição. Depois de polimerizado bem essa resina, nós vamos fazer o ajuste oclusal. Em primeiro lugar, eu gosto de finalizar o ajuste oclusal com as borrachas. Eu tiro a parte mais grosseira com uma ponta multilaminada, mas depois eu faço o ajuste com o carbono e só com a borracha para que a remoção dessas camadas seja bem sutil. E na vestibular, nós vamos usar os nossos discos de lixa, tá? Depois dos discos de lixa, que nós vamos acertar bem essa anatomia, nós vamos utilizar borrachas para fazer o acabamento, tá? Nesse caso, nós estamos usando as borrachas da Cosmedente, a azul e a rosa. Primeiro a azul, depois a rosa. Depois estamos usando essa borracha da Eve, que já dá quase um polimento absoluto. E por último, a pasta Enamelize com um disco de feltro. E está aí a nossa restauração concluída, tá bom? Espero que tenha lhes ajudado a ter algumas ideias novas com relação a esses procedimentos e sempre lembrando que são os detalhes que fazem a diferença. Forte abraço a todos!